Isso aí, meus queridos. Falta um último comentário, então, de física moderna para a gente discutir. Recapitulando a nossa discussão hoje de física moderna, aliás, falta de relatividade, que tem um leve descompasso de alguns minutos entre os intelectos, mas eu acho que ainda na nossa última aula de hoje ainda vale a pena a gente finalizar a teoria da relatividade, equiparando os intelectos nesse quesito também. Dualidade da partícula. Quando começamos a estudar a luz, alguns diziam que era partícula, demorou alguém convencer o mundo de que era onda, e depois nós vimos que ela apresentava as duas características, e isso era ao mesmo tempo entrelaçado e indistinguível um comportamento do outro em alguns momentos. Então, quer dizer que as radiações eletromagnéticas, não só a luz, desde as ondas de rádio até os raios X e os raios gama, são entidades duais que apresentam comportamento de partícula e de onda ao mesmo tempo, concomitantemente. Esta partícula é chamada de fóton, a partícula da radiação eletromagnética. Max Planck mostrou que a energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência da radiação. Radiações de maior frequência apresentam maior energia. Por isso tem que saber a ordem correta de frequência crescente das radiações eletromagnéticas. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, e dentro da luz tem que saber as cores do arco-íris: vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta, raio-x e raios gama. Assim tu consegue pronunciar. Tu consegue afirmar que um fóton de raio-x é mais energético que um fóton de infravermelho, que um fóton azul é mais energético que um fóton alaranjado. Efeito fotoelétrico. Newton, Einstein, lendo o que Max Planck disse sobre as partículas de luz e vendo um experimento onde luz arrancava elétrons de um metal, ele conectou os dois conhecimentos e explicou de maneira muito didática o fenômeno que estava ocorrendo. Isso foi em 1905, ele ganhou o prêmio Nobel através desse estudo do fenômeno do efeito fotoelétrico. Nós vimos, fizemos exemplo na manhã. Efeito Compton. Raios X atingem um alvo de carbono e os raios X se espalham. Quanto maior o ângulo de espalhamento, menor a frequência do raio-x espalhado. Por quê? Por que o raio-x que passou reto não diminuiu de frequência? Porque ele não atingiu as partículas. Quanto maior o desvio, mais em cheio o raio-x, os fótons de raio-x atingiram os elétrons. Mais energia perdeu, mas ainda restou energia. Por isso que eles não foram totalmente absorvidos, foram espalhados. Porém com uma frequência menor, porque perdeu energia. Olhando do ponto de vista da física moderna, o efeito Compton não é um absurdo. Olhando da ondulatória clássica, o raio-x não poderia ter mudado de frequência. Se as radiações eletromagnéticas têm comportamento de partícula, por que as partículas não podem ter comportamento de onda? O elétron se mostrou onda, o próton se mostrou onda, as partículas alfa, que é na verdade 2 prótons e 2 nêutrons, o núcleo do átomo de hélio, se mostrou onda. Então tudo deve ser onda. Até uma cadeira, até um carro deve ter um comportamento ondulatório. De Broglie mostrou na teoria dele como é que se calculava esse comportamento de onda. E aí ficou óbvio por que a gente jamais desconfiou que a matéria pode ser compreendida como uma onda de matéria. Por mais bizarro que pareça, se nos perguntarem, é verdade. De Broglie disse. Princípio da incerteza. Que golpe! Que golpe! O ser humano sempre quis entender como é que as coisas funcionam. Daí nasceram as religiões. Um mecanismo de tentar entender por que as coisas são do jeito que são. Um mecanismo de tentar entender por que coisas tão brutais acontecem em nossas vidas. Os deuses do Olimpo, Deus da guerra, Deus do submundo. E assim, as religiões foram nascendo com as suas explicações fantásticas. Um conjunto de regras um pouco mais elaborado começou a surgir, e para alguns se transformou quase como uma religião. Assim é a física para mim. Uma religião que mostra como é que Deus criou o universo. Quando Newton nasce e escreve um pedaço da nossa Bíblia, o princípio matemático da filosofia natural, cara, parece que ele entrou na mente
poderíamos usar para prever tudo. Quem lê os livros de Newton e entende a teoria dele mostra que se nós conhecermos as condições atuais do universo e aplicarmos as leis de Newton nesse universo, nós saberemos como o universo será no futuro. Parece que a natureza é determinística. Parece que é possível calcular e prever com precisão total tudo o que há de acontecer nesse universo. E hoje nós temos simulações do universo em computador, né? Hoje nós temos os físicos, matemáticos melhores do mundo, pegando os dados das galáxias que nos cercam, colocando esses dados em supercomputadores, e eles calculam como vai ser o universo daqui a milhões e milhões de anos, bilhões de anos. Essas simulações às vezes demoram meses para ficar pronta, com os melhores computadores do mundo, trabalhando 24 horas por dia, para poder calcular a solução final, a solução matemática que mostra qual é a posição das galáxias num futuro distante. Mas quando a gente começou a estudar o átomo, cara, que facada, que paulada na cara. Quando a gente começou a estudar o átomo, as regras newtonianas, as leis óbvias da física clássica não funcionavam dentro do átomo. Um elétron que era para estar ali, às vezes aparecia lá, ou lá, e às vezes lá, e a gente achava que ele tinha que estar ali. E posicionar, achar onde o elétron está é uma doença, né, cara? Um elétron, como é que eu vou achar onde é que está a porra do elétron no laboratório? Quando nós começamos a perceber que a física clássica falhava no entendimento do movimento das partículas subatômicas, a gente chegou a desconfiar que era um problema dos nossos equipamentos. É que o nosso equipamento é ruim, ele não está conseguindo medir a posição e a velocidade do elétron, é por isso que a nossa física está falhando. Os equipamentos foram melhorando, e continuava dando erro. A gente começou a perceber que quanto maior a precisão com que nós sabíamos aonde o elétron estava, por exemplo, o elétron, ele está em alguma região desse círculo aqui. O elétron tem uma certa probabilidade de estar numa dessas regiões. Ele veio daqui, passou por ali e foi para lá. Num determinado momento do meu experimento, o elétron fez uma curva, ele poderia estar em várias posições dessa curva. Num determinado momento eu sei que ele está nessa região. E eu sei que ele está nessa região com uma certa velocidade. Eu sei mais ou menos quanto é que é a velocidade do elétron. Eu não tenho certeza qual é a velocidade. Eu sei que é uma certa velocidade, mais ou menos 10%. Eu estou com dúvida em 10% da velocidade do elétron. O detalhe é o seguinte: eu consigo melhorar a minha estimativa da velocidade. Eu consigo refazer o experimento e consigo deixar o elétron com uma velocidade que eu só tenho 1% de erro nessa velocidade. Mas quando eu melhoro a precisão na velocidade do meu elétron, eu acabo sabendo que ele pode estar em qualquer área desta área vermelha. Ou seja, eu melhorei a previsibilidade da velocidade e perdi precisão na posição. Deve ser o equipamento que é ruim. Só que os equipamentos foram melhorando milhares de vezes e os erros continuavam presentes. Não é possível. E o pior, se eu não me preocupo muito com a velocidade, se eu não estou preocupado com a velocidade do elétron, olha, a velocidade do elétron é um certo valor, mais ou menos 50%. Quando a previsão da velocidade é reduzida, a precisão na posição aumenta. Agora que eu não sei direito a velocidade, eu consigo saber que o elétron está numa dessas regiõezinhas menores aqui. Ó. Que merda é essa? Por que é assim? Por que eu não posso conhecer com grande precisão a velocidade e a posição do maldito elétron? No começo desconfiávamos que era porque os equipamentos eram ruins. Mas hoje nós temos a certeza que não, que é porque Deus quis. É porque o Criador do Universo engendrou as partículas subatômicas de tal modo que há um limite técnico para prever aonde as partículas estarão com o passar do tempo e quais suas velocidades. É um golpe no determinismo newtoniano. O princípio da incerteza de Heisenberg, que é sobre o que nós estamos conversando, o princípio da incerteza.
princípio da incerteza de Heisenberg. Ele mostra que os fenômenos subatômicos não podem ser previstos com total precisão. Tu pode calcular a probabilidade de um certo evento ocorrer, mas não garantir que ele vai ocorrer. E isso não é porque as nossas fórmulas estão erradas, não é porque os nossos equipamentos são ruins, é porque a natureza subatômica é assim. Isso foi um golpe tão fantástico na física que o próprio Einstein, que já tinha escrito a teoria da relatividade e era considerado o vivente mais inteligente do mundo, não admitiu esta ideia. Ele não pode, cara, não pode, não faz sentido, alguma coisa está errada. Ele ficou tão chateado com o princípio da incerteza que ele fez propaganda contra. Teve uma situação famosa onde Niels Bohr, se eu não me engano, e Einstein, numa universidade, num auditório, discutiram um com o outro publicamente sobre isso. Cada um veio com as suas ideias e fizeram um debate público, cada um defendendo a ideia, a sua ideia. Niels Bohr defendendo a ideia de Heisenberg está correta e Einstein dizendo não. E aí Einstein fala uma frase que até hoje é famosa no mundo todo. Eu não acredito no princípio da incerteza de Heisenberg, porque na minha cabeça Deus não joga dados. Tu vê, né, cara, Einstein usando muito mais o coração do que a razão, apelou para o emocional. Se existe um Deus e ele engendrou o universo, ele deve ter engendrado de forma mecânica e indubitavelmente. Não pode ter em si, né? Deus não pode ter gerado a natureza e a natureza pode fluir tanto para um lado quanto para o outro. É mais ou menos isso que diz, com certeza, que a natureza não é previsível, totalmente previsível. Einstein não admitiu isso. Perguntado já no final da sua vida acadêmica, Einstein, qual foi teu maior erro em vida? Einstein falou, meu maior erro em vida foi não ter percebido que o princípio da incerteza é verdadeiro. Com mais experimentos e pesquisas sendo feitas, Einstein teve que assumir que o princípio da incerteza realmente faz todo sentido e existe. Meus queridos, parece que Deus joga dados e a natureza não pode ser completamente previsível em alguns fenômenos. Estou falando de fenômenos subatômicos. Que viagem! Quanto maior a precisão na velocidade, menor a previsão na posição e vice-versa, para partículas subatômicas.